voltando aqui a fazer uma série de vídeos para o canal depois de alguns meses de estando relativamente parado por causa da pandemia, acho que talvez seria bom fazer um vídeo com algumas observações e reflexões referente ao que está acontecendo especificamente na pandemia por um plano um pouco mais amplo, eu diria. Eu acho que como muitas pessoas estão enfrentando processos relativamente difíceis, né, em meio a tudo que está acontecendo, acho que talvez seria importante iniciar um diálogo por essa via, porque eu refleti bastante, tenho refletido e obviamente impactado por tudo que está ocorrendo, né? Então, o título que eu coloquei e que talvez de algum modo traga a ideia principal é que a pandemia certamente é um prelúdio de um processo de colapso da nossa civilização, da maneira que ela está atualmente configurada. Talvez múltiplas ondas de um processo de colapso, né? Múltiplos estágios, né? Que vão permitir que a nossa civilização, a nossa cultura global, de modo geral, possa se reconstruir e possa se renovar. E é importante ressaltar isso também, né? Porque se a gente observa puramente o colapso, seja o colapso climático, cultural, né? Polarização política cada vez maior e, consequentemente, social, o agravamento econômico, uma crise econômica que provavelmente vai piorar em muitos lugares, e agora, digamos, o vírus, né, que está gerando um estado de milhares de pessoas morrendo, adoecendo, pode ser muito fácil e até quase instantâneo chegar num lugar nihilista, um lugar onde a gente pode perder qualquer esperança em relação ao futuro, e de que a gente pode ver que puramente é um processo de degeneração, né, que não vai levar a nada a não ser talvez o fim do nosso modo de vida, assim, sem muita redenção. Talvez seja isso, que não existe muita redenção olhando puramente por esse ângulo. Mas se a gente conseguir encontrar elementos de renovação que já estão emergindo em vários lugares, e não só numa perspectiva macro, mas nas nossas próprias vidas, talvez seja possível entender o que a gente está vivendo de uma maneira que nos permita criar uma ponte com o futuro e até ter esperança em relação ao futuro, né? Então, o lado do colapso, ele talvez escancara uma doença que já estava sendo vivida há muito tempo na nossa cultura. Ou seja, a doença física, o sintoma da doença física, de uma doença disseminada, no caso do vírus, se a gente olhar por a perspectiva de uma sintomatologia do inconsciente, mas não o inconsciente individual, mas o inconsciente coletivo, o inconsciente da cultura, já é o começo da cura. No sentido de, quando a doença física ela aparece na vida de uma pessoa, por pior que ela seja, ela já é o início de um processo de cura. Ou seja, quando a doença está latente, ela está completamente oculta, é aí que é impossível a cura acontecer, né? É só quando realmente alguém chega no fundo de um processo de crise, quando a pessoa atinge uma culminação, assim, né, de uma crise pessoal, que ela pode começar a se curar. Então, talvez agora a gente está atingindo o primeiro estágio da culminação da nossa crise, né? Uma condição que de alguma maneira acelerou todos os processos que já estavam em curso, seja de automação, por exemplo, de uma modificação radical das maneiras de trabalhar, de uma aceleração de adoção de, por exemplo, energias renováveis, né? Energia eólica, energia solar, até recentemente um projeto que está sendo iniciado na Europa, o ITER, de tentar utilizar a fusão nuclear, no caso, como um meio viável de energia. Então, tem muitos processos que foram deflagrados e que foram acelerados, né, por esses acontecimentos. Ao mesmo tempo, eu diria que não vou dizer uma das condições, mas um dos atributos mais importantes para se ter num momento assim é de ganhar uma certa capacidade de um distanciamento salutar em relação ao mal-estar, especialmente o mal-estar do mundo virtual, o mal-estar das notícias, o mal-estar coletivo das redes. E esse distanciamento ele
ele pode trazer uma capacidade de cada pessoa, de se reencontrar, no sentido de reavaliar sua própria vida nesse contexto. 2, de reconstituir relações de uma maneira bem micro, seja com as pessoas da tua própria casa, seja com amigos próximos, mesmo que seja online. E 3, reencontrar um propósito dentro de tudo isso. Então, num momento assim, se torna muito mais viável reconfigurar as nossas próprias vidas, se torna muito mais viável buscar novas respostas, novos caminhos, se torna muito mais favorável tomar decisões, às vezes, de mudança de vida que em outros momentos pareciam distantes ou pareciam inviáveis, né? Então, se bem existe um colapso, e a gente, se você está olhando as notícias, né, o tempo todo a gente está vendo os Estados Unidos entrando num estado cada vez mais exposto de uma condição de um estado policial, né, com perseguição aos cidadãos, com, né, um estado cada vez mais repressivo. O Brasil está por uma via parecida, eu vou fazer acho que um vídeo falando só disso, mas é também importante, dentro desse contexto aparentemente caótico, encontrar essa perspectiva de transformação pessoal. 2, também encontrar esses elementos de um mundo futuro que já estão se configurando, e talvez como uma nota final desse vídeo relativamente breve, poder associar a esse colapso e essa aparente transformação caótica, essa experiência de morte individual e coletiva, uma regeneração espiritual mesmo, até um despertar coletivo, que não é algo óbvio, a não ser que a gente esteja vendo elementos pouco considerados do que está ocorrendo. Ver que o despertar precisa da contrapartida do colapso e que os dois caminham juntos, talvez permita que a gente extraia novos valores existenciais, novos valores espirituais de um processo que parece, por um certo ângulo, nos levar quase que exclusivamente para uma distopia, para um estado totalitário, seja em nível local de um país, dos países até um nível global, e de uma possível ruína, né, da civilização como um todo. Então, ainda que exista na camada superficial, ainda que isso esteja acontecendo, e acho que muitos de nós estão tendo dificuldades de vários tipos, seja isolamento, seja até mesmo econômicas, muitas pessoas estão adoecendo, e isso é algo terrível, olhando por essa via. Talvez a gente precise olhar o complemento disso, e tentar integrar simultaneamente na nossa consciência esses dois polos, ou essas duas facetas, né, desse colapso despertar. E isso pode trazer insights importantes para o que está acontecendo. Então, essa é só uma primeira observação no que eu considerei de uma série de vários vídeos sobre a pandemia e sobre o que está acontecendo. Obrigado.